eu sou Juca Kfouri. Você ouviu as trombetas? Você viu o tapete vermelho? Ah, não? Pois saiba que temos tapete vermelho e você deveria ter ouvido as trombetas, porque o Juca Entrevista recebe hoje simplesmente 2 bicampeãs olímpicas. Não é? Pouca coisa. Juca Entrevista recebe Sheila e Thaisa. Quem é Sheila? Eu, uma jogadora de vôlei da seleção brasileira, Molico. Muitos anos, né? Tô velha, né? Muitos anos na seleção, muitos anos jogando vôlei já. Você tá velha, Sheila? Tô com 30 anos, né? Mas pra quem tá na seleção desde os 18, tô jogando vôlei desde os, sei lá, 14. Tô começando a ficar velha, né? E você, Thaisa, quem é você? Bom, eu sou a Thaisa, sou meio de rede, também não sou velha, mas estão vendo minha carinha aí há muitos anos já jogando. Mas as conquistas vieram um pouquinho já mais depressa para mim, então talvez eu sou uma nova velha, vamos dizer assim. Uma pergunta que eu me obrigo a fazer por recebê-las tão honrado. Tão confortáveis? Tá cabendo as perninhas? Abaixamos um pouco a cadeira, ficou tudo bem. Dá para aguentar, aqui, dá né? para aguentar a telima nesse puxado? Dá? Vai ficar mexendo um pouquinho, porque roda. Mania de gostoso. ficar parada, mas tá bom. Tá bom. Olha aqui, antes de mais nada, de começar assim propriamente a fazer pergunta para vocês, eu preciso te contar uma coisa, Sheila. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um olhar tão perdido quanto eu vi um dia o teu olhar em Londres depois da terceira derrota, depois da segunda derrota. Contra a Coreia. Contra a Coreia. E eu confesso para você que a partir dali, a minha sensação era que o único papel que me cabia, embora jornalista, era de consolar vocês, porque estava tudo perdido, não havia mais o que fazer. Não havia mais o que eu senti, assim, a perplexidade. Não era só tristeza. Razão pela qual eu não posso encontrar com vocês e não tentar explorar um pouco de onde vocês tiraram, como foi possível daquela perplexidade dar a volta por cima tão magnífica que vocês deram. É muito difícil falar disso, né? Daquele jogo da Coreia ali, literalmente, eu acho que falo de mim, assim, né? Que eu falo, quando acabou o jogo, eu falei, gente, o que está acontecendo com a gente? Eu falei, isso é impossível, porque a gente treinava de outra maneira. Lógico que sempre tem alguns problemas internos, a gente tinha, mas tipo, os treinos estavam bons, estavam muito diferentes do que eu estava apresentando na quadra, não saía nada. E o placar rodava, a gente falava, impossível que vai ser 3-0 para a Coreia. E acabou o jogo, eu falei, meu Deus, não tinha o que falar, me perdaria, e aí agora é pensar no outro jogo, eu não lembro nem o que eu falei, eu sei que só vinha assim, uma tristeza, falar assim, gente, não pode acontecer isso. Aquela noite foi uma noite que, eu te garanto, eu não pensei no próximo jogo, eu pensei no que estava acontecendo com a gente, eu não conseguia acreditar naquilo, foi muito difícil aquela noite para todo mundo, a gente conversou entre a gente foi pro quarto, a gente orou, que a gente sempre reza, ganhando ou perdendo, a gente sempre reza antes das partidas, lá na Olimpíada a gente estava usando depois também. Mas todo mundo com um sentimento, uma angústia, uma tristeza mesmo muito grande, que é difícil de explicar, eu não sei falar o sentimento que é depois daquela derrota. Eu não sei mesmo. Thaisa, essas coisas, porque eu me lembro de você, também agora não lembro exatamente em que situação, mas foi numa situação de derrota, você retrucando uma repórter, dizendo para ela, escuta, mas nós não somos... Você acredita que nós não somos boas? Você diz, o nosso time é uma porcaria? Você acha que nós não... Era alguma coisa assim, como se você dissesse, está acontecendo alguma coisa, mas não bote em discussão a nossa capacidade, porque, peraí, né? Seria demais. O que explica, às vezes, um grupo tão absolutamente fabuloso como é o grupo da seleção brasileira de vôlei entrar aparentemente num poço? Um buraco. Num buraco. Acho que não tem uma explicação você dizer, é isso. Acho que tem um momento que acontece de não sair tão normalmente, tão fluir como flui no treino, sair, tipo, simplesmente vai. Eu acho que era um momento de pressão, a gente vinha perdendo alguns jogos anteriores em outros campeonatos para os Estados Unidos, então a gente já ficava meio balançado, tipo, tem alguém batendo aqui atrás da gente, então não somos só os melhores, não somos mais. Então, e ficou uma pressão em cima da gente, o grupo já tinha sido modificado, a gente estava com jogadores diferentes jogando dentro de quadra. Então, acho que, fora algumas outras coisas, eu acho que a gente ficou um pouco perdido quando a gente perdeu, que a gente começou a jogar um pouco mal.
E a gente não sabia como se encontrar. A gente estava tentando de alguma forma se encontrar. Gente, vamos botar em quadro o que a gente está fazendo nos treinos. A gente está treinando tão bem, por que não está indo, não está indo? E o momento que a gente se fechou, a gente falou, vamos tentar fazer de tudo, vamos sangrar dentro de quadra para tentar reverter, para pelo menos ficar no pódio. Ele já estava pensando assim, porque a gente falou para a gente tentar reverter pelo menos um pouco essa situação. E a gente buscou da gente isso. A gente tirou de dentro mesmo. Depois daquele jogo da Coreia, ainda dependia da gente, né? Sim. Antes do jogo da China, ainda dependia só da gente. A gente ganhando da China, ganhando da Sérvia, não fazendo 3-2, que é um jogo que perde um ponto, ou 3-0 ou 3-1, a gente classificaria. Isso, depois que passou aquela angústia, até daquele momento desesperador nosso, a gente tinha isso na cabeça. A gente falava, dependia da gente, precisa de vitória. Então, acho que a força começou por aí. Ainda depende da gente, entendeu? Se depende, a gente pode fazer. Mas depois da China, que foi 3-2, começou a depender dos Estados Unidos, eu te garanto que aí eu não dormia de desespero. Mas vocês notavam, fechou, principalmente no jogo contra a Coreia, isso para mim foi perceptível, que as coreanas pareciam não acreditar no que elas estavam fazendo. Sim. Que elas... Mas a Kim passou pela gente quando estava indo pro vestiário. Eu lembro que a gente estava, eu, Fabizinha, assim, com aquela cara que você falou que viu, entendeu? Sim. E a gente não tinha entrado no vestiário ainda, ela passou pela gente e falou assim, gente, não fica assim. Ela fala algumas coisas em português, outras em inglês. Vocês são melhores, vocês são as melhores, entendeu? E ela falou algumas coisas, então, tipo assim, elas sabiam que elas ganharam um jogo atípico, porque não adianta, lógico, jogaram super bem, mas é um jogo atípico que a gente não jogou. E ela sabia que a gente era... O problema é que a gente sabia que a gente era melhor que aquele. Eu acho que o desespero nosso é por isso que a gente sabe que a gente é boa, né? Se a gente é um time fraco, a gente vai perder, mas o jogo que perdeu e pronto. Mas a gente não sabia que o nosso time era bom, um time que rendia muito mais dentro de quadra e que não saía. Então isso é angustiante, desesperador. Numa Olimpíada, então, que você prepara 4 anos para chegar lá e fazer seu melhor, nossa, é horrível. Sem saber o motivo, né? É o motivo de não estar aí, porque a gente fica, ué, a gente é tão bom. Pois o que está acontecendo O que com a está gente? acontecendo? É horrível. Claro, era essa a perplexidade. O olhar da Sheila era esse. E eu pensava assim, eu preciso falar para essa menina, escuta, seu pai não morreu, sua mãe não morreu, ninguém morreu na família. Calma. Mas era uma coisa assim, realmente... Mas é muito triste. A gente se olhava, eu acho que, eu lembro muito disso, que a gente olhava uma para outra assim. Tentando buscar saídas, entendeu? Que a gente não achava. A minha conclusão, né, de que, enfim, não havia mais o que fazer, tinha a ver também com o Zé Roberto, porque eu vi o Zé Roberto 2 ou 3 vezes absolutamente impotente. Impotente. Mas era o sentimento de todo mundo, impotência, porque a gente tentava... Eu lembro que uma hora, não lembro quem, alguém entrou e, tipo assim, tacou uma bola horrível, que nunca faz na vida, aí até foi pro tempo, eu olhei e falei, eu lembro que tinha saído na inversão, eu falei assim, não, calma, que tá tudo dando errado. Aí a pessoa falou, não, só pode ser macumba. Macumba, alguém fez um trabalho... Porque tava uma coisa tão assim, que não saía nada, que até disso a gente começou a falar ali, entendeu? Tava muito ruim. Em compensação, depois a confiança foi tal que nem aquele primeiro set com as americanas foi capaz de tirar de vocês a certeza de que ganhariam, né? Eu lembro que eu dei uma entrevista depois da China, o jogo da China, foi uma entrevista em inglês, eu acho que foi para a imprensa local, não lembro. Que eles perguntaram assim, e aí, o Brasil classifica? Eu falei, infelizmente não depende da gente. Mas se a gente passar dessa fase, a gente vai ganhar o ouro. Lógico, todo mundo riu. Eu lembro que algumas pessoas ainda me mandaram no Twitter coisas me xingando. A Sheila viaja, a Sheila sei lá o quê, seleção da vergonhosa, algumas coisas assim. Sim, eu me lembro. Mas eu falei, aí eu lembro que a gente também parou de olhar essas coisas, Twitter, ou Instagram, ou entrar na internet, porque são coisas que estão falando, isola, né? Vamos pensar em coisas boas. Mas a gente tinha confiança na gente. O jogo contra a China, apesar de ter sido 3-2, a gente jogou bem, entendeu? A gente deu alguns momentos, tipo assim, no final do set que a gente estava errando, por isso que elas fizeram 3-2, que ia ser 3-1. Eu lembro que o quarto set a gente deu uns vacilinhos feios ali no final, mas foi um jogo que a gente jogou bem. A gente já voltou a ser o Brasil, vamos falar assim. Foi uma hora que roubaram. Sem dúvida. E a canhota bateu na vareta. Exatamente. E aí a gente errou naquele momento, que a gente ficou meio balançado. Mas foi um jogo que já era o Brasil ali, entendeu? Já sentia a gente de volta. Então ali a gente já... tipo, só que como a gente perdeu aquele set, foi pro tie-break, ele não dependia da gente. Então, nosso desespero era esse, não depende mais da gente. Entendeu? Então, e poderia se imaginar, né, que as americanas tirassem o pé para... É engraçado isso. Me perguntaram, eu falei, eu acho sinceramente que não vão. Que elas vão a maioria das pessoas falou isso. Inclusive, meu marido falou, Sheila, eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, me formei na universidade lá, joguei basquete, ele falou assim, não vão entregar, o americano vai ganhar tudo, entendeu? Eles não vão entregar, entendeu? Isso é mentalidade de outros lugares. Os alemães teriam feito isso, isso mesmo. Mas mesmo assim, não depende da gente. Mais que eu juro que eu acreditava que elas não entregariam.
Mas vinha com o pensamento, ai, tomara que elas não O Zé entreguem. Roberto tinha uma crença que eu acho ingênua, dizer, não, elas nos devem uma, né? Porque vocês tinham classificado elas numa... essa altura... Eu já não penso Não, isso a gente não desse jeito, pensa. né? Mas eu lembro que, tipo, fora do Brasil a gente fica sem internet, que a gente não ativa o pacote de dados normalmente, né? Mas eu lembro que eu estava indo pro jogo, eu tinha começado o jogo dos Estados Unidos contra a Turquia lá. Eu falei, que se dane, vou ativar, não sei quanto vai vir essa conta, mas eu vou ficar acompanhando. Pois é. E a Turquia começou na frente, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que os Estados Unidos está completa? Que eu não sabia se estava completa. E a Turquia, eu acho que até o 16º ponto foi na frente, depois os Estados Unidos virou, aí ganhou o primeiro set, eu falei, aí a gente já estava no vestiário na hora que ganhou o primeiro set, a gente, ai, vai depender da gente de novo, mas mesmo assim até o terceiro set a gente estava... Pois é, Sheila, você está até gozado de você tocar nisso, que você, vou pagar a conta que seja para acompanhar o jogo ponto a ponto, você me fez gastar um bom dinheiro, Sheila. Vou te contar por quê. Eu estava cobrindo a seleção de futebol, tá? A seleção de futebol, como você bem sabe, não jogava em Londres. No dia que o Brasil jogou contra a Rússia, a seleção de futebol estava jogando em Manchester, tá? Eu cheguei no aeroporto de Manchester, tomei um táxi e fui com o meu computador no colo, vendo pelo site da BBC o jogo Brasil e Rússia. Aí, de repente, não sei o que deu, pá, desapareceu. Aí eu comecei a apelar para todas as formas possíveis. Terminei ligando para casa e me pedindo para ir narrando para mim ponto a ponto. Nossa. E tem inesquecível, né? Eu digo que a Sheila é meu tipo inesquecível na Olimpíada de Londres, pelo que eu não vi ela fazer na hora em que ela fez, que foi a virada de 6 vezes, né? O match point do time russo e ela salvar e virar. Eu só fui ver de noite no hotel, peguei lá um videotape para ver. E eu vi, angustiado dentro do táxi, o motorista não entendia rigorosamente nada o que estava acontecendo, né? Agora, eu te pergunto, você sonha com aquilo ainda? Você pensa naquilo ainda? O que é aquilo, Sheila, assim, na vida, independentemente da questão esportiva? Quer dizer, pensando na vida mesmo. Não, o que é? Pra mim é o que eu tenho que fazer, né? Tentar fazer sempre. Não, mas eu acho que, tipo assim, aquele jogo da Rússia, pra mim, ficou muito claro o momento que, vou falar de mim também, que eu mudei o pensamento dentro do jogo, porque eu tava com um pouco de dor no joelho, um pouco não, tava doendo bastante meu joelho, coisa que é normal. E tem vezes que a gente começa a focar só na dor, né? Eu acho que às vezes, tem dia que a gente foca na dor, a gente não consegue esquecer a dor. E eu tava meio assim no jogo da Rússia, focando na dor, a gente tava ali indo junto com a Rússia, sei lá o quê, mas eu tava muito pensando no meu joelho, muito pensando no meu joelho. Essa droga não para de doer, não. Eu lembro que teve uma hora, assim, eu não sei se quem acredita em Deus, né? Foi Deus que foi, no quarto set, que eu lembro que foi uma hora que eu recuperei uma bola de manchete, que alguém passou, que nessa hora, eu falei assim, meu Deus, só fazer, eu falei assim, não precisa girar minha dor, só faz eu esquecer essa dor e pensar no jogo. Eu falei, faz eu esquecer, faz eu pensar só no jogo. E, coincidentemente ou não, foi no final do quarto set, foi a hora que a gente começou que acho que todo mundo começou a reação, assim, acho que a reação que eu falo, foco, que a gente tava focado, mas não assim, um foco para vencer aquele jogo, entendeu? Sim. E eu, daquele jogo, eu falei, eu não perco essa droga pra Rússia de jeito nenhum. Naquele momento ali, eu falei, não vai acontecer. E eu lembro que no tie-break, a gente estava ganhando o tie-break, se eu não me engano, 13-11, a Rússia virou de 14-13, mas a gente estava na frente do tie-break. Eles também roubaram. Também roubaram a bola da Garay, que foi dentro, mas foi antes, a bola da Garay era pra gente abrir antes. Roubaram ou se enganaram? Não, roubaram, não tem porque jeito, foi muito dentro. Foi se a linha tá aqui, vai um palmo pra dentro, é roubo. É roubo, não se vai assim, pega a linha um pouquinho, pode se enganar, sei lá mas o quê. por que roubam? Por que roubam o Brasil? Por que roubam a campeã olímpica? No Mundial contra a Rússia, que a gente perdeu, se enganaram, se roubaram, não sei, mas também aconteceu uma bola, entendeu? Entendeu? Você diria que agora, tendo o presidente da Confederação Internacional de Vôlei, o Ari Graça, estaremos imunes a isso ou é pior? Mais raiva ainda do Mais raiva ainda? Eu acho Tá. Porque o Brasil está dominando, né? Tipo, masculino e feminino, o Brasil, por mais que esse ano passado, o masculino não foi sim, sem dúvida. A gente domina, entendeu? Tipo, os primeiros do ranking são os mais é Brasil no masculino e no feminino. Então, eu acho que todos os times se espelham muito no Brasil e talvez seja ruim pro vôlei mundial o Brasil sempre ganhar, entendeu? Eu acho que também deve ter essas coisas. Então, eu não sei, é difícil falar, né? Roubaram, mas eu acho que roubaram. Pra mim, roubaram. Eu acho que quando é duvidoso, você ainda fala, beleza. Uma bola que pega assim um pouquinho, dá pra ver. Pega que pega na linha, muito absurdo. E qual é o preparo que você precisa ter para, com esse sentimento, estão me roubando, não se desestabilizar e continuar
concentrada no jogo. Você tem que pensar na próxima bola, Mas eu vou te falar que eu gosto um pouco disso, porque eu fico braba, eu fico braba, o bicho pega. Tipo, contra a Rússia, por exemplo, não precisa, porque eu já não gosto delas, então já vou daquele jeito. Mas acho que quando tem isso, óbvio que você tem que ter um certo controle pra você não ir de qualquer maneira. Mas eu gosto, porque eu fico mais braba e eu quero a bola pra mim. Antes eram as peruanas, depois as cubanas, agora são as russas, as... Por quê? Elas são eu acho que agora a gente tem algumas, né? É Rússia, Estados Unidos também. Acho que os times que mais afrontam a gente, assim, que estão sempre ali juntos, são os times que a gente mais tem raiva. Mas a Rússia é porque também teve declarações da Gamova falando que não gostava das brasileiras e elas não gostam da gente. Uma época, entendeu? E é lógico que essas coisas fazem a gente ter mais vontade de jogar contra elas, entendeu? Mas, não sei, Rússia, eu também falo... O próprio Estados Unidos também. Acho que Itália é um time que eu também tenho. Mas vou te falar uma coisa. No vôlei tem uma coisa muito engraçada, porque essa coisa de provocação ou de qualquer frase que você usa antes de jogo, qualquer coisa fortalece. Eu vou te falar que uma declaraçãozinha, tipo que deram, por exemplo, na final da Superliga, que uma central falou pra gente, vamos parar as torres gêmeas do outro lado. Aquilo ali me deu um troço. Eu falei, vai parar? Saber, né? Você vai me parar? Então vamos ver quem é que vai parar. Mas não pegou. Por quê? Porque você fica brava. Não foi a Gamova que disse que trocava as 2 medalhas do Mundial pela Olímpica? Ela disse antes da Olimpíada aí. E... Ficou de fora, nem a de bronze ela tem. Vai ficar trocando. Olha só, veja você que situação. Vou mandar pra Gamova ver. Vou mandar lá pra Moscou pra Gamova ver. A gente já volta.